Então, boa tarde, o meu nome é Lenine. Eu serei a coordenadora da sala, serei a coordenadora da sala. Agradeço a presença de cada um de vocês, pela disponibilidade e pelo interesse de estar aqui hoje participando conosco no terceiro seminário internacional Formação e Cultura para a Formação de Professores e Professoras EduForp Internacional 2025. Sejam, então, todos bem-vindos e bem-vindas a esse espaço que pretende ser um espaço de troca de ideias, de conversa, né, de conhecimento. Um espaço de intercâmbio, que a gente possa apresentar um pouquinho das nossas pesquisas, conhecer um pouquinho das outras pesquisas, né, um pouco das outras realidades. Nessa sala serão apresentadas 5 pesquisas. Serão elas: tensões étnicas e fenotípicas na educação infantil, pertinência e descaminhos, realizada por mim, pelo professor Christian e pelo Carlos Alberto. O atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais, realizado pela Lurian Cássia e Ilma Regina, que estão aqui presentes, né? A Lúria vai apresentar. A música e a criança, reflexões sobre os impactos de um ambiente musicalizador na educação infantil, realizada por Ana Paula e Sheila Regiane. Ana Paula está aqui para apresentar. O conceito de esporte na governança do programa Junior NBA Montevideo, Uruguai, 2023-2024, líder Benítez e Joaquim Puglia. Tá correto? E a pesquisa Bienestar Digital, estudio desde la parentalidade positiva, perspectiva e desafios em família do município de Villanueva, La Guajira. Apresentada por Augusto Davi e Fernandes. Augusto? Estão todos aqui que irão apresentar? As pesquisas serão apresentadas nessa mesma ordem. Antes de iniciar as apresentações, eu gostaria de combinar, organizar com vocês a dinâmica da sala. Então, cada expositor terá um tempo de 10 minutos para fazer a exposição. A gente vai estar colocando ali no chat quando faltar 2 minutos. Depois de todas as apresentações, a gente abre para conversa, para questionamentos ou para um debate. A lista de presença será colocada no chat. Então, em outros momentos foi perguntado quem assinou a lista de manhã, não estava conseguindo assinar na tarde. Nós faremos a anotação das apresentações de quem irá apresentar ou apresentou. Gostaria de pedir que mantivessem as câmeras abertas e o microfone fechado na hora das apresentações, por favor. Eu vou iniciar com a minha apresentação e aí, em seguida, eu passo a palavra para o próximo apresentador, expositor. A pesquisa apresentada por mim é a pesquisa tem o título Tensões Étnicas e Fenotípicas na Educação Infantil, Perspectivas e Pertinências. Essa é uma pesquisa em andamento do doutorado da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul, orientada pelo professor Christian, faz parte de um outro projeto, de uma outra pesquisa intitulada Teoria Crítica para o Inconformismo, a não identidade como telo das relações étnicas e raciais. É uma pesquisa que tem como objetivo investigar as relações sociais que são tensionadas pelas características ou pelas questões étnicas e raciais dentro do contexto da educação infantil. Então, a pesquisa ela tem essa intenção de trazer à discussão como estão sendo discutidas as relações sociais no contexto da educação infantil.
como que as relações elas se dão entre as crianças, entre os adultos e entre as próprias crianças. A pesquisa ela se justifica por entender que as relações sociais na educação infantil também, e aí a gente coloca assim que antes havia um mito que não se deveria falar sobre isso com as crianças pequenas, ou que na primeira infância, né, com crianças muito pequenas, essas coisas não aconteceriam, essas relações não sofriam essas tensões. Então, assim, a pesquisa vem dizer que na educação infantil também essas relações são pautadas na inter-relação entre os sujeitos a partir do afetamento étnico e fenotípico. As relações, o reconhecimento de si, o reconhecimento do outro, vou falar mais devagar, né? Acho que eu estou indo rápido. O reconhecimento do outro, ele sofre a influência da aparência física. Então, a criança, desde muito pequena, ela já identifica, né, a cor da pele, o formato do cabelo, os traços, e ela também sofre essa identificação. Então, esse relacionamento, as relações que são estabelecidas e o reconhecimento de si e do outro, ele perpassa por esse afetamento, né, por essas características também. E pesquisas mostram que a ausência dessa discussão pode trazer prejuízos no desenvolvimento social, no desenvolvimento afetivo, emocional e psicológico das crianças. Então, a gente precisa, desde muito cedo, falar sobre isso, pensar como que essas relações estão acontecendo dentro de uma instituição de educação infantil. Olhar para isso com um olhar mais crítico e questionador, né? Investigativo. Então, a pesquisa tem o objetivo de explicitar para analisar as tensões étnicas e fenotípicas evidenciadas num contexto de educação infantil, né? Numa escola de educação infantil, aqui do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a pesquisa será realizada na intenção de analisar como essas relações acontecem entre os diferentes sujeitos, né? Entre as crianças e o adulto, entre os próprios adultos, aqueles que têm um relacionamento, uma relação, né, mais direta com essas crianças. E como o espaço influencia nessas relações, os materiais e os espaços, como que eles são organizados. Os espaços, eles não são neutros, então as nossas escolhas, as nossas preferências, né? Isso privilegia, reforça ou evidencia determinada cultura ou determinada posição. A pesquisa, ela é uma pesquisa qualitativa de cunho etnográfico e documental. Então, o nosso referencial teórico, ele vai perpassar a sociologia da infância, da criança, a antropologia da criança, pensar qual que é essa criança que nós estamos trabalhando, como que ela vem sendo reconhecida, constituída como agente cultural, como agente promotora de cultura, né, que intervém na cultura, que promove cultura, né, perpassar os estudos culturais, a teoria crítica da sociedade. Então, olhar para esses momentos de uma forma que a gente possa pensar sobre como essas relações estão acontecendo a partir dessa criança que a gente constitui. O campo de pesquisa, como já foi colocado, vai ser uma escola de educação infantil. Aqui no município de Campo Grande nós chamamos de EMEI, né? Desde 2019 passou-se a se chamar Escola Municipal de Educação Infantil. O recorte da idade seria crianças de 4 meses a 3 anos e 11 meses. Seriam as crianças que nós atendemos ali do grupo 1 ao 3, inicialmente. No campo de pesquisa, a gente pretende observar essas relações. Então, investigar como que isso acontece dentro da escola.
né, nos aproximar desses sujeitos para que possamos construir dados qualitativos, dados a partir do nosso referencial teórico, fazer uma análise qualitativa sobre essas relações. Serão realizados registros no diário de campo, registros fotográficos ou gravações, a depender do desenvolvimento da própria pesquisa, realizadas entrevistas estruturadas e semi-estruturadas com os participantes, diálogo com as crianças de forma respeitosa, permitida pelas crianças. Então, o tempo de investigação que se pretende é uma imersão durante aproximadamente 7 meses, né? A gente acredita que é um tempo que a gente possa conhecer, verificar a rotina dessa realidade, observar como que isso se dá dentro dessa instituição. Então, a nossa principal hipótese a ser confirmada ou refutada é que no contexto escolar deve-se ampliar as micro-rebeliões didáticas, né? A gente deve buscar mudanças, a iniciativa de mudanças pedagógicas que vai tensionar discussões, que vai trazer esse tema, né, para a discussão. Como que a criança ela se percebe? Como que ela percebe o outro? E daí emergir micro tensões microsociais, né? Então, assim, a educação infantil é o primeiro espaço de educação coletiva onde a criança tem acesso ou ela se depara com uma diversidade cultural, com outras normas, com outras culturas, com outros costumes. Como que a gente lida com isso, com essas crianças? Como que as crianças lidam com essa diversidade? Então, assim, a pesquisa pretende a isso, né? Discutir e trazer em evidência a importância de a gente falar sobre essas questões desde as crianças muito pequenas, né? Romper aquela ideia de que a educação infantil a gente não encontra essas situações, ou a educação infantil a gente não precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso desde muito cedo com as nossas crianças. A minha pesquisa é esta, né? Uma pesquisa em andamento, como foi colocada. Agradeço a atenção de vocês. Espero ter esclarecido um pouco sobre o nosso trabalho. A próxima pesquisa é o atendimento educacional especializado na sala de recursos multifuncionais. A Lurian Cássia vai apresentar. Lurian, você tem a palavra. Boa tarde, buenas tardes. Só um minutinho que eu vou tentar colocar aqui a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Lenine, só para fazer uma correção, que faltou um pedacinho do título. Agora, um pouquinho antes de entrar na chamada, que eu e minha orientadora, a gente percebeu que está faltando. Então, porque lá no documento está só como atendimento educacional especializado nas salas de recursos multifuncionais. Aí, por essa parte, alguns apontamentos legais. Vou observar. Obrigada. Tá, eu que agradeço. Minha orientadora está aqui presente, a professora Ilma Saramago. Muito obrigada, professora, por ter vindo. E vou iniciar aqui a apresentação. Logo de início, eu gostaria de esclarecer que é uma pesquisa que está bem no início ainda, então nós temos alguns pontos ainda a serem discutidos, porém já temos um pouquinho de material para apresentar nessa tarde para vocês. E logo de início a gente traz essa questão de que a inclusão é um assunto de grande relevância na área educacional,
que tem despertado a atenção não só do poder público, mas também da sociedade no geral, principalmente das famílias, das crianças que apresentam necessidades especiais. E nessa vertente, nós temos a legislação brasileira que institucionalizou o atendimento educacional especializado. E dentro do atendimento educacional especializado, nós encontramos as salas de recursos multifuncionais, que são espaços para fazer um atendimento para as crianças público-alvo da educação especial, em que elas aprendem, elas têm um acompanhamento de profissionais, do professor especializado, e geralmente esse atendimento acontece no contraturno, na mesma escola ou em alguma outra instituição, sempre no contraturno das aulas. E nesse resumo, que já é uma parte do projeto que será ainda desenvolvido, nós abordamos as salas de recursos multifuncionais como o direito à inclusão e fizemos alguns levantamentos documentais. Como eu acabei de informar, esse trabalho ele é parte do pré-projeto de pesquisa para a seleção de mestrado do programa de pós-graduação em educação daqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus Três Lagoas. E ele se justifica porque é importante essa compreensão sobre a criação e efetividade das políticas públicas inclusivas. E iremos destacar o atendimento ao estudante no processo educativo. O objetivo desse resumo foi de evidenciar, sobre a ótica dos dispositivos legais, a implantação das salas de recursos multifuncionais no sistema regular de ensino, com esse viés, né, dos dispositivos legais. A metodologia, ela é baseada na pesquisa documental, por meio das leis, dos decretos que foram estabelecidos pelo Estado brasileiro e que garantem os direitos para os estudantes que precisam de atendimento especializado. E a pesquisa, que, como eu disse, está no início, mas ela tem inspirações nos estudos culturais, a partir das contribuições de Hall, Canclini, Foucault e outros que posteriormente nós iremos incluir também. E como resultado parcial, nós observamos que os dispositivos legais, eles são essenciais, eles estão sendo fundamentais para garantir aos estudantes, público-alvo da educação especial, a possibilidade deles desenvolverem a sua potencialidade. Como há o embasamento legal, digamos que há o espaço para que a política da inclusão realmente ganhe esse contorno e tenha essa apresentação, não só dentro da escola, mas para as famílias também. As famílias, o Estado, a escola, a sociedade como um todo, ela tem esse dever de promover a inclusão, de criar ferramentas, de criar procedimentos, e principalmente com a base legal, é possível que as outras partes também possam contribuir para a inclusão, né? É um primeiro passo a ser dado para a inclusão dentro das escolas, e assim fazer um trabalho em conjunto com as famílias, os estudantes, né? A academia também, através das pesquisas, e toda essa vertente será posteriormente desenvolvida com o projeto de pesquisa. E segue as referências. Obrigada, Lúria. A próxima pesquisa, A Música e a Criança, reflexões sobre os impactos de um ambiente musicalizador na educação infantil. Ana Paula. Olá, boa tarde. Vou fazer a apresentação aqui, só um minutinho.
Eu gostaria de adiantar que tem alguns gritinhos aqui, porque eu estou aqui na escola, né? As crianças estão brincando aqui no corredor, mas vocês conseguem me ouvir bem? Boa tarde a todos, meu nome é Ana Paula Félix Martins, sou pedagoga, tenho especialização em educação infantil, alfabetização e letramento, e atualmente atuo na rede municipal de ensino de Três Lagoas. Desde já eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade, e o título do meu trabalho é A Música e a Criança, reflexões sobre os impactos de um ambiente musicalizador na educação infantil. Esse trabalho ele visa abordar justamente alguns apontamentos, algumas reflexões sobre a importância de se considerar a música como esse instrumento potente, né, de considerar o ambiente musicalizador devido à grande contribuição que a música traz para a criança. Nesse sentido, o presente trabalho, assim como já comentado, visa abordar determinadas reflexões sobre os impactos de um ambiente musicalizador na educação infantil, ou seja, quais são as contribuições que a música traz para a criança, o que ela impacta no seu desenvolvimento. A justificativa se dá pela questão de que é comum, algo que frequentemente acontece, no contexto da educação infantil, no cotidiano das crianças, nessa etapa, algo que os pesquisadores chamam de práticas inadequadas em relação à música, que, segundo eles, são consideradas mecânicas e estereotipadas, ou seja, são práticas musicais que são utilizadas como meios para se atingir determinados fins, ou seja, por exemplo, a música sendo utilizada unicamente para formar fila, sendo utilizada unicamente para a criação de hábitos, como música para escovar dente, música para a hora do lanchinho. Então, práticas como essa não consideram a música com a importância que ela possui na vida da criança. Nesse sentido, o objetivo geral é investigar qual é a maneira mais adequada de se trabalhar com a música nesse contexto. Então, se compreendemos que ela vem sendo efetivada de uma maneira que não seria adequada, então qual seria o adequado? Como o professor deve desempenhar esse trabalho? Considerando tudo que a música pode trazer de contribuição para o desenvolvimento da criança, para o seu desenvolvimento integral. Como objetivos específicos, busca-se identificar a música como sendo essa arte que perpassa pelas diferentes épocas e culturas, bem como pela vida da criança desde a mais tenra idade. Pesquisadores apontam também que o primeiro contato com a música, com todo esse universo sonoro da criança, já começa desde a mais tenra idade. Desde mesmo quando ela está ali no ventre de sua mãe. Autores falam que o sangue que flui nas veias, a respiração, a voz materna, tudo isso já é um ambiente sonoro. A criança já está inserida nesse ambiente. E o outro objetivo específico, refletir sobre a presença da música nas legislações brasileiras que norteiam o âmbito educacional. Então, se compreendemos essa importância, mas e em relação às bases legais? Os documentos normativos trazem a importância de se considerar a música? Quais são os norteamentos, as orientações que eles podem trazer para que o professor desenvolva o seu trabalho? A metodologia utilizada para essa pesquisa é de abordagem qualitativa, do tipo revisão bibliográfica. Então, buscou-se analisar os estudos de alguns autores, como Brito, Zantonha, Fonterrada, Alute Molina Terrata, Félix Santana Oliveira Júnior e Gainza. Então, por meio
das pesquisas desses autores, pôde-se evidenciar que a música, sim, ela traz inúmeros benefícios para a criança. E quais seriam esses benefícios? A música, quando bem trabalhada, quando há a existência desse ambiente musicalizador no contexto da educação infantil, ela irá estimular os mais variados aspectos do desenvolvimento da criança, como, por exemplo, aspectos físicos, corpo e voz, o aspecto dos sentidos, da musicalidade, dos sentimentos, porque como podemos compreender que o cérebro ele precisa se emocionar para aprender. Então, quanto maior for essa oportunidade de sensibilização, de emoção, maior será a oportunidade da criança aprender. Nesse sentido, é importante que o professor desenvolva atividades, vivências voltadas para o desenvolvimento do ambiente musicalizador. E só fazendo um adendo aqui, o professor ele não precisa necessariamente ser formado em música para desenvolver essas vivências. O que ele precisa é ter essa concepção, ter fortemente essa compreensão de que a música, sim, traz inúmeros benefícios para a criança e também buscar a formação continuada, buscar sempre se aprofundar nesse assunto, a fim de sempre aprimorar a sua prática. Como resultados também, podemos observar que a música é uma arte que permeia a vida da criança, desde a mais tenra idade, como já discutido anteriormente, e quando bem trabalhada, quando bem executada, ela irá colaborar para o desenvolvimento da criança de maneira integral. Nesse sentido, é muito importante que o professor ele faça uma reflexão sobre suas práticas e concepções, ou seja, qual é a concepção que eu tenho da música, e considerando toda essa importância, como que eu devo passar a desenvolver o seu trabalho. Então, é necessário que o professor reflita suas práticas e concepções, adeque o seu trabalho, se capacite para que ele possa levar as crianças, seus estudantes, a usufruírem de todos os benefícios que uma adequada prática musical pode proporcionar. Essas foram as referências utilizadas para a produção deste trabalho. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e deixo agora esse momento em aberto para possíveis dúvidas ou colocações. Muito obrigada. Obrigada, Ana Paula. Eu vou passar a palavra para o Augusto, ele vai fazer a apresentação da pesquisa. Fique à vontade, Augusto. Estoy muy agradecido de poder estar en este espacio y el trabajo que les voy a presentar está en desarrollo, todavía no está finalizado. Es mi trabajo de grado de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad de La Guajira, titulada Bienestar Digital, un estudio desde la parentalidad positiva, perspectivas y desafíos en familias del municipio de Villanueva, La Guajira. Bien, como ideas orientadoras de este proyecto, básicamente hay que entender que existe un deseo de desarrollo económico en Latinoamérica. Esto se ha dado a través de discursos que hacen una diferencia entre países desarrollados y países en vías de desarrollo. Entonces, estos discursos que lo trabaja Arturo Escobar en el año 1998, han implantado la idea de que la tecnología es uno de los caminos para llegar a ese desarrollo, del cual podríamos hablar de casi un paradigma. Lo cierto es que la humanidad actualmente, tomando estas ideas, tanto el desarrollo que hay en aquellos países del primer mundo como el atraso, entre comillas, que hay en Latinoamérica, la humanidad transita por una época que está caracterizada por el auge tecnológico.
aquellas tecnologías de punta, todo lo que actualmente estamos viviendo, incluso los avances de la inteligencia artificial. Sin embargo, debemos analizar también que estamos experimentando unos cambios acelerados. Esta es una de las tesis de El shock del futuro de Alvin Toffler, publicado en el año 1970. Entonces, estas ideas de que se necesita la infraestructura tecnológica calan en el discurso de los gobiernos, y estamos hablando, digamos, acá de Colombia. Entonces, el Ministerio de las TICs recoge la información que se da, por ejemplo, en el año 2023 y básicamente dice que se necesita fortalecer la infraestructura tecnológica. Entonces empiezan a incentivar programas para llevar computadores, tablets a las aulas, en las escuelas, a los territorios más alejados, y hay todo este esfuerzo por llevar esta infraestructura, ¿cierto? De manera que para el año 2022, en cifras del Departamento de Estadística, el DANE, dice que en la mayoría de los países, y en este caso en Colombia, existe una infraestructura sólida, aún con las carencias de acceso a Internet que hay en las zonas más alejadas del país, pero sin embargo existe una infraestructura, de modo que la mayoría de personas tienen acceso a Internet. Lo cierto es que aunque hacen usos diferentes, es decir, en estas cifras que da el DANE en el año 2022 distingue del uso que hacen los jóvenes y del uso que hacen los adultos, unos para entretenimiento y otros para trabajo y estudio, lo cierto es que Internet está en la mayoría de aspectos de la vida diaria. De modo que surge la pregunta por el relacionamiento entre el ser humano y la tecnología. Aquí es donde cobra mayor relevancia el concepto de bienestar digital, que viene a ser un equilibrio entre el uso masivo de la tecnología y todas las demás actividades. Esto lo sustenta Álvarez Ruiz 2018. Y claro, en este escenario que se nos presenta, ¿cuál es el papel de los padres? Y es donde un concepto importante viene a tomar esa importancia, que es la parentalidad positiva, la cual requiere una renuncia a la violencia en la crianza y además a una mediación del padre con su niño. Entonces, estos conceptos son importantes para el desarrollo de la investigación. ¿Por qué es relevante realizar este trabajo? Primero, por la actualidad y relevancia de este tema. Nosotros todavía no comprendemos todas las implicaciones que tiene la era digital en la vida diaria. Todos tenemos un celular a la mano, todos tenemos un computador, pero todavía no comprendemos todo lo que esto está causando. Además, comprendiendo que hay unos avances en experiencias inmersivas, que el auge de la inteligencia artificial, así como hubo en los años 60 una carrera entre la Unión Soviética y el bloque occidental, por así decirlo, por esta carrera espacial. Ahorita mismo entre este bloque oriental, o no podríamos decir bloque oriental, pero China, lo que representa China, en contraposición a Estados Unidos y la lucha por lo que es la inteligencia artificial. Entonces vemos que es un tema muy, pero muy actual, un tema relevante y que afecta las esferas de la vida cotidiana. Además de que esta investigación, su realización tiene como objetivo también el reconocimiento de que la tecnología tiene unos beneficios, pero también tiene unos riesgos. Entonces lo que se busca es comprender para cambiar o para transformar, o al menos comprender para hacer un mejor uso. Entonces se plantean unos objetivos, entendiendo que hay un objetivo grande, este objetivo general, que es analizar la influencia de la parentalidad positiva en el bienestar digital de un grupo de familias del municipio de Villanueva. ¿Qué se requiere para lograr este objetivo? Primero, estudiar las características de la parentalidad positiva en este grupo de familias. Segundo, indagar los estilos educativos parentales. Tercero, describir las percepciones de los miembros de la familia. Y por último, narrar los desafíos de la familia ante la tarea de educar en la era digital. Eso es todo lo que se propone esta investigación. ¿De qué manera se va a realizar? ¿Qué metodología se va a seguir?
Pues esta investigación va a contar o cuenta con datos cualitativos y datos cuantitativos. El tipo de investigación es el descriptivo y se va a utilizar el método fenomenológico. Ahí en la diapositiva podemos pues, observar de pronto algunas descripciones que voy a resumir brevemente por cuestiones de tiempo. Pero básicamente lo que buscamos con este método fenomenológico, siendo bastante reduccionista, es generar una narrativa general. Después de haber recopilado las narrativas individuales, lograr converger todo eso en una narrativa general que podamos utilizar. Y para esto vamos a usar las técnicas de entrevistas individuales y grupos focales, ya una entrevista en un grupo más grande. Como instrumentos vamos a utilizar una entrevista en profundidad semiestructurada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar una serie de preguntas, pero teniendo la flexibilidad de que si en el desarrollo de la entrevista surge otra pregunta, pueda ser añadida, teniendo eso claro. Además, vamos a estar utilizando un cuestionario de datos sociodemográficos, un cuestionario ad hoc sobre dimensiones de bienestar digital, específicamente en conectividad, adopción de tecnologías, uso de Internet y empoderamiento digital productivo. Esas son las dimensiones que se van a estar trabajando. Y por último, de Gómez y Muñoz 2014, vamos a utilizar la escala de parentalidad positiva. Muchas veces se les llama muestra, pero los participantes, me gusta más ese término, de este estudio serán 15 familias del municipio de Villanueva, departamento de La Guajira, específicamente 3 barrios. Estos 3 barrios cuentan con características diferentes. El primer barrio es central, tiene una concentración de trabajadores trabajadores del Cerrejón, una empresa carbonífera, y cuentan con mayores ingresos económicos. Es un barrio que está posicionado bien económicamente. El otro barrio es Román Gómez Ovalle, el cual es un barrio que está en la periferia, un barrio que cuenta lamentablemente con una delincuencia mayor y cuenta también con vulnerabilidad social y económica. Y uno de los barrios más antiguos del municipio, que es el barrio El Cafetal. Eso no es al azar, sino que después de un análisis se seleccionaron estos 3 barrios. Además, se va a usar el muestreo bola de nieve, identificando primero unos participantes clave y obteniendo con ellos más personas que se añadan a la investigación. Esto en cuanto a la metodología. Como conclusiones, me gustaría tomar estos últimos 2 minutos para reflexionar sobre algunas conclusiones a las que podemos llegar incluso en el desarrollo teórico, en la revisión de la literatura de esta investigación. Primero, no es posible ignorar la aceleración de las relaciones del ser humano y las cosas. ¿Y a qué nos lleva eso? A comprender que lo que vivimos hoy con la era digital es equiparable a los grandes hitos de la historia. ¿Qué quiere decir eso? A los grandes hitos como el descubrimiento y adopción de la agricultura, eso es de Alvin Toffler, y también a la revolución industrial. E incluso lo que estamos viviendo hoy es todavía más innovador. Casi que no contamos con un precedente que nos ayude a comprender a cabalidad esta gran transformación, esta gran innovación. Además que la familia, al ser un sistema abierto, todo aquello que permee y afecte la sociedad como un gran grupo, como esta gran estructura social, afectará de manera indefectible también a la familia. De modo que nos conviene, como investigadores, estudiar cómo el uso y adopción masivo de estos medios digitales, de estos dispositivos móviles y de la tecnología en general terminará afectando las dinámicas familiares. Eso es el cuerpo e intención de esta investigación. Agradezco muchísimo su atención y estoy abierto también a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchísimas gracias. Obrigada, Augusto. As pesquisas aqui apresentadas são todas importantes, né? Trazem temas e discussões importantes para a nossa reflexão. A
música, né? A Ana Paula traz a música enquanto linguagem potente, né? Linguagem poderosa de uma mediação pedagógica, né? Promotora aí de desenvolvimento cognitivo, social, emocional das crianças. A música enquanto expressão, né? Corporal. A música, eu acho que ela é extremamente importante no trabalho da educação infantil e a gente precisa pensar sobre ela e valorizá-la, né? Ela é trabalho de corpo, limite, conhecimento de si mesmo. Então, a música, enquanto ritmo, enquanto linguagem, ela é extremamente importante para a criança. Ai, obrigada. O atendimento educacional especializado nas salas de recurso, né? Acho que a gente precisa pensar sobre eles também, né? De forma com mais compromisso, com mais responsabilidade, não só dos profissionais da escola, mas eu acho da Secretaria de Educação, que precisa pensar em ações que tenha continuidade, né? Que tenha qualidade, que tenha responsabilidade. A gente vê muitas vezes a descontinuidade sobre esse assunto, sobre esses atendimentos. Isso prejudica as nossas crianças em sala. A questão que o Augusto traz sobre a importância de pensar, né, e discutir sobre o uso saudável das tecnologias, né, das mídias digitais, de forma equilibrada e consciente também, de forma positiva, que favoreça o seu uso de forma a não prejudicar, né? A gente sabe que as nossas crianças, nós estamos aí imersos nesse contexto e as crianças usam, a gente precisa trazer essa discussão para o contexto escolar, trazer essa discussão para a universidade também, porque a gente precisa pensar e falar sobre isso, né? Discutir esse uso saudável, esse uso positivo das tecnologias digitais. Eu gostaria que vocês também compartilhassem, se alguém tem alguma questão. Gostaria de fazer algum apontamento ou alguma complementação sobre as pesquisas aqui apresentadas. Lenine, falta minha apresentação. Eu mandei uma mensagem. No site da revista havia a seguinte colocação, que quem faria a apresentação seria o autor principal. Você veio para fazer a apresentação. Perfeito. Um momentinho só, por favor. Muy bien, si me avisan ahí si se ve bien. Sim. Perfecto. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Puglia, formado en Educación Física en la UDELAR, la Universidad de la República, acá en Uruguay, en Montevideo. Y bueno, vamos a presentar acá un artículo que escribimos junto con Liber, que es mi tutor de tesis de grado, y este artículo se desprende de la tesis de grado ya finalizada. A modo de introducción, este trabajo se desprende del trabajo de la línea de pesquisa de deporte, política y políticas públicas, que está dentro del grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte, que es GESOCUDE, de la Universidad de la República del ISEF, del Instituto Superior de Educación Física. El objetivo central es generar un mapeo conceptual en torno al concepto de deporte en relación a una política pública deportiva específica que se desarrolla a nivel departamental acá en Montevideo. Los departamentos serían el símil de los estados en Brasil. ¿Sí? Para introducir un poco más
en el tema, existen 3 niveles de gobierno, nivel nacional, departamental y municipal, y cada uno de ellos tiene distintos entes o distintas responsabilidades acerca de la creación, redacción o propuestas de políticas públicas deportivas. A nivel nacional es la Secretaría Nacional de Deporte, lo que vendría a ser el Ministerio de Deporte en Brasil. A nivel departamental, la intendencia de cada departamento, el gobierno estadual vendría a ser, que cada uno de ellos tiene también su secretaría propia departamental de educación física o de deporte. Y a nivel municipal, los propios municipios, los alcaldes de los municipios, pueden elevar propuestas mediante mecanismos de participación ciudadana. Y esto es importante para después tenerlo en cuenta más adelante en la presentación. También introducimos a lo que es el Junior NBA como un programa de una empresa privada. El Junior NBA es parte de una cartera de programas sociales que tiene la NBA ejecutados tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo. Tienen que ver con escuelas de formación deportiva como son las NBA Academy, NBA Schools, NBA Cares, entre otros, y uno de ellos es el Junior NBA. Y la relación entre la empresa NBA y la Intendencia de Montevideo está con el programa desde el año 2019. El año 2019 es un contrato que tiene 4 años, donde está firmado que el programa Junior NBA participa en Montevideo. Bien, la justificación. Acá recorre varios puntos, desde lo conceptual, de el concepto de deporte como un lugar sagrado o sacro dentro de las políticas públicas. Es notorio, se hace ver por algunas concepciones dentro del mismo concepto de deporte, diferentes entre sí, que cualquier política pública que contenga deporte o que represente al deporte es poco cuestionada, poco analizada, poco criticada. Otra de las justificaciones sería lo que decía recién, la pluralidad de representaciones. Existen 3, las más conocidas: el deporte como un derecho, como la Carta de Educación Física de la UNESCO y Actividad Física, que dice que el deporte es un derecho humano fundamental. También está la concepción de herramienta, por ejemplo, expresada o se puede ver en la Agenda 2030, producida por la ONU. El deporte es una herramienta para el desarrollo humano sostenible, o podemos verlo también en autores como Brom, en relación a un sistema deportivo y un sistema capitalista. Y por último, la concepción de deporte como federado o de competencia. Esto tiene que ver más con las federaciones privadas, como pueden ser la FIFA, la AUF, la Federación Brasileña de Fútbol, etcétera, que fomentan un tipo de deporte. En el caso específico acá de Uruguay, también tenemos que mencionar la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana, que es la ley que crea los municipios y los mecanismos de participación para que los ciudadanos expresen su voz. Esta ley tiene algunas dificultades conceptuales, en tanto a qué se entiende por participación y por descentralización, y algunas contradicciones a la hora de la articulación entre los niveles de gobierno y la activación de los mecanismos de participación. También es importante resaltar que el sistema político en el periodo marcado 2023-2024 era muy heterogéneo. Había un gobierno nacional de un signo político, un gobierno departamental de otro signo político, y dentro de los municipios muchos alcaldes de diferentes signos políticos, y esto responde también a diferentes intencionalidades políticas o voluntades. El papel del Estado también es interesante como justificativo de esta investigación, ya que la firma o la asociación de la NBA con la Intendencia y con el Estado no estuvo presente ninguno de los otros 3 entes que nombré anteriormente,
que son los responsables a cualquier nivel de gobierno de evaluar política pública o de generar política pública. Y el último punto son las características socioculturales y sociohistóricas. Uruguay es un país que se caracteriza principalmente por el fútbol, una industria cultural generada, explotada alrededor del fútbol, no solo en el área deportiva, sino como marca país también. Entonces también llama la atención el corrimiento tan abrupto hacia un deporte no tan fuerte a nivel cultural o económico. Los objetivos. El objetivo general fue generar de vuelta este mapeo conceptual en torno al deporte en la política pública deportiva Junior NBA, entendida como arena de disputas, en este concepto de arena pública de Archetti, un autor argentino, que lo que menciona es que en el deporte es un lugar donde se dirimen distintos dramas sociales y además también es un vehículo para la cultura y todos los actores, no solamente quienes en este caso se representen, por ejemplo, la NBA. Los objetivos específicos son identificar tensiones en la pluralidad de representaciones sobre el deporte, lo que hablamos de derecho, herramienta y competencia, en el momento de implementar la política de Junior NBA. Y por último, las relaciones entre el Estado y el privado y qué implicaciones tiene dicha relación. La metodología fue de carácter cualitativo, siguiendo una propuesta metodológica vinculada a un materialismo dialéctico para el análisis de las políticas deportivas. Esta metodología es de Ataide, Pedro Ataide. También hicimos un análisis de documentos oficial y entrevistas semiestructuradas con actores clave que son tanto directamente relacionados con el programa o la política o no, pero todos en relación al programa en sí. Y las conclusiones, vamos a ir por partes. La primera es la falta de reconocimiento de las implicaciones de comprender al deporte federado competitivo con fines sociales. Y acá en esta imagen va a quedar un poco más claro lo que estoy diciendo. El deporte como derecho, en esta idea de el derecho humano fundamental, o el deporte como herramienta en la idea de, por ejemplo, control de la violencia o la generación de buenos hábitos, dialogan entre sí y pueden generar cuestiones a la hora de el efecto de una política que usa el deporte como derecho, como herramienta. Tienen un diálogo. Pero las dos, el problema que existe acá es que las dos se sustentan discursivamente y son legitimadas a la hora de formar parte de la cartera de políticas públicas por el deporte competencia y todo el sustento, toda la discursividad que eso trae. Es una top-down, vendría a ser la idea, donde el deporte federado, nutre las otras concepciones de deporte, pero nunca existe la discusión teórica, conceptual o epistemológica de qué significa llevar al territorio propuestas de deporte como derecho o como herramienta, que están perfecto, pero fundadas en una lógica que poco puede aportar o hace tensiones a la hora de las discursividades. Como segundo, genera condiciones para la gobernanza. Y esto tiene que ver con, en el Uruguay, en Montevideo, un sistema político heterogéneo, con voluntades políticas múltiples, que se ven o se reflejan a la hora de quién tuvo o qué organismos estuvieron presentes cuando se firma el contrato de la NBA con Uruguay. Ninguna de las que tienen que ver con política deportiva estuvieron presentes. El avance de la globalización, como mencionaba Augusto antes, en una aceleración constante que no le podemos seguir el ritmo, y cada vez estados que descienden en la jerarquía de tomas de decisiones en cuanto a la agenda pública, y privados que empiezan a ocupar más nivel o a tener más influencia en dicha agenda. Eso es el concepto de gobernanza de Arguindegay, que lo que dice es que los privados empiezan cada vez a ser más parte o tener más importancia
en las políticas públicas deportivas o en general. Y el deporte es como la herramienta o el vehículo para el privado poder entrar en las políticas públicas, por esto que mencionábamos antes, una falta de claridad conceptual en torno a qué es deporte, una idea que se asocia a deporte-competencia y es muy afín al sistema capitalista, y que está sustentada en el territorio con el deporte como una herramienta para control de la violencia, salvar de las drogas o el consumo, o por otro lado, un deporte como derecho. Es un derecho humano fundamental y está avalado discursivamente por organismos internacionales. Pero genera intenciones de publificación y es una oportunidad para todos. Y en esta última imagen vamos a explicar. La ventana de oportunidad, la oportunidad que se genera al tener una lógica deportiva privada asociada a lo público, a lo estatal, que Uruguay es el único país donde la NBA está asociada a lo público. En el resto de los países se genera a nivel de escuelas privadas o clubes deportivos privados. Uruguay es el único donde hay una relación directa con el Estado. Entonces, si bien todas estas consecuencias de discursividades y de simbolismos que se presentan en el territorio a través de la práctica de un deporte conceptualmente entendido como federado, también es la oportunidad del Estado, de los actores educativos y sociales, de poder generar masa crítica en torno al deporte, las políticas públicas de deporte o programas educativos en general. Y es acá donde hay que ver más lo bueno que lo malo en ese sentido y poder generar investigaciones, pesquisas, para poder elevar a los actores que sean necesarios y empezar a condicionar o a adaptar las discursividades en torno a las necesidades del territorio y de las infancias. Así que muchas gracias por la atención, por el espacio, y como dijeron todos los demás colegas, quedo abierto a cualquier pregunta que surja. Muchas gracias. Obrigada, Joaquim. Então, estamos abertos, né? Se alguém gostaria de fazer alguma questão, alguma pergunta. A Lúria, coloquei aqui no chat, né, Lúria? Se você quiser fazer diretamente para o Joaquim. Sim, eu digitei. Eu achei muito interessante. Eu só não consegui entender em qual faixa de idade que o programa se dirige. Aí eu tentei colocar em espanhol no chat. A ver, déjame ver el chat. Bien, el programa está dirigido acá en Uruguay a infancias de entre 8 a 13 años, pero en Estados Unidos la NBA crea este programa porque nota que los mecanismos que tiene de semillero deportivo para conseguir jugadores, futuros jugadores, está saturado. Entonces crea este programa con la intención de dos intenciones. Generar nuevos jugadores y que la NBA sea un producto que vos puedas consumir todo el año. Porque este programa está pensado para infancias en verano. Entonces, todos los días del año, los 365 días del año, vos como consumidor podés ver producto NBA. Esas son las dos razones por las cuales la edad y el periodo en el que se hace. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Eu agradeço. Gostaria só de parabenizar, né, a todos que apresentaram o trabalho. Eu escrevi, falei com o professor Christian a importância desse evento
de nós discutirmos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, em outros países, uma temática que é tão cara para a ciência e também para a sociedade. Então, todos os trabalhos que nós vimos, né, aqui serem apresentados têm uma relevância muito grande, porque trata de grupos, né, específicos ou grupos que, de fato, precisa de maior debate, maior reflexão. Então, eu quero parabenizar, né, a coordenadora que tem conduzido essa sala e também a todos que apresentaram o trabalho aqui. Parabéns e que a gente possa continuar nesse trabalho bem árduo que é a pesquisa, porque ele é árduo de fato. Às vezes a metodologia nos traz alguns desânimos, principalmente quando a gente faz trabalho de campo, que vai e volta, e as pessoas não nos recebem, então é sempre difícil, né, essa escolha da metodologia, principalmente quando é pesquisa de campo. Então, eu quero parabenizar todos vocês por esse trabalho e pela contribuição tão grande que vocês dão para a ciência. Nós todos, como pesquisadores, temos dados não só para a ciência, mas também para a sociedade. Obrigada, professora. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter acompanhado as apresentações também aqui na sala, de ter coordenado a mesa. Agradeço a presença de cada um de vocês, né? A presença, a disponibilidade, o compromisso e a qualidade das pesquisas que vocês apresentaram. Assim, gratidão por esse momento, acho que foi um momento muito produtivo, pesquisas diferentes, mas da mesma importância, né? Todas muito importantes, que nos fazem refletir e ter um outro olhar, né? Conhecer um pouco mais sobre a educação, esse campo que a gente atua e se dedica tanto, né? Então, eu agradeço. Gostaria de lembrá-los que o evento continua no dia de amanhã, né? Amanhã, no período da manhã, a gente tem a apresentação da mesa 2, que tem como tema Educação para que e para quem, né? A primeira parte inicia-se às 8 horas da manhã, horário de Brasília. A programação do evento vocês podem consultar lá no site da revista, tá? Mas amanhã, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, a gente tem a mesa 2, Educação para que e para quem, e no período da tarde também nós temos a apresentação de mesas, né? Então, assim, eu agradeço mais uma vez, parabenizo e encerro a apresentação aqui. Obrigada por todos, a todos.